Olá pessoal, esse aqui é o resumão do canal Eu Uso BTC. Então aqui a gente tem resumos de entrevistas, bate-papos, vídeos que eu fiz ali no canal. Então espero que vocês gostem. Segue mais um aí. Para quem não me conhece, então eu sou ortodontista, mas eu sou empresário, sou libertário, sou entusiasta de Bitcoin. O que e quais as razões pela qual eu acredito e muitas pessoas acreditam que Bitcoin e blockchain estão mudando o mundo que a gente conhece hoje? Até a invenção do Bitcoin, uh, tudo que existia no mundo digital ele era duplicável. Tá? Então, assim, o que significa isso? Então, no mundo real, se eu tenho uma coisa física qualquer e eu entrego para você, você fica com essa coisa física e automaticamente ela sai da minha posse. No mundo real é isso que a gente experiencia, né? No mundo digital não é assim. Tudo que a gente faz no mundo digital, ele acaba deixando rastro, vamos dizer assim, ou ele deixa uma cópia para trás. Então você tem uma quantidade infinita de cópias. Por exemplo, todo site que você entra é uma cópia, toda foto que você vê, você não tem a foto original e você acaba vendo uma cópia, recebendo uma cópia. Então, no mundo digital, não existe escassez, certo? E isso durou até 2008, quando houve a invenção, vamos dizer assim, do Bitcoin, que ele veio à tona através de um artigo ou um white paper que foi publicado num fórum de criptografia, tá? Então, o que ele resolveu o Bitcoin em termos gerais? Ele resolveu o que se chama de gasto duplo, aquilo que eu falei, eu te entrego alguma coisa e fico com uma cópia e posso utilizar novamente. E o Bitcoin resolveu isso. Tá? Quando você resolve essa parte do gasto duplo, você termina por consequência, criando coisas de valor dentro do mundo digital, o que não existia até então. Se eu passar um Bitcoin para você, ou qualquer fração dele, eu já não tenho mais a posse dele. Eu passo para outra pessoa e eu não tenho a posse dele. Isso faz com que as coisas tenham valor real dentro do mundo digital. Tá? Então, a internet de valor, a partir dele, você pode ter, da parte financeira, um mundo de outras coisas, como, por exemplo, documentos, identidades, enfim, tudo que, assim como no mundo real a gente consegue transferir posse, no mundo digital a partir de agora também, tá? Uma pessoa ou um grupo de pessoas anônimo chamado Satoshi Nakamoto colocou nesse grupo esse artigo, esse white paper, dizendo que ele estava criando um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, de código aberto, que no ano seguinte Satoshi rodou o software e iniciou assim o primeiro bloco da blockchain, enfim, o primeiro bloco que deu origem ao Bitcoin, tá? Então, blockchain é o nome dado à tecnologia que roda o Bitcoin, é o coração dele, é aquilo que faz com que o Bitcoin funcione. E todos esse software, esse livro contábil que é a blockchain, ele é distribuído para a auditoria de todos. A cada 10 minutos, esse bloco de informações é fechado, ele é criptografado pela rede de computadores, num sistema de competição. Quem conseguir solucionar esse problema tem o direito de fechar o bloco e recebe um prêmio em bitcoins. Uma vez que esse bloco é fechado, ele é indexado na abertura do próximo. Então, isso acontece a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, se vê todas as transações, fecha o bloco, trava esse bloco, abre-se um novo. Isso é feito de uma forma em que, se houver qualquer fraude no meio do caminho, toda a rede descobre isso de forma rápida e o bloco fraudador é excluído, é ignorado, jogado para fora dessa cadeia de blocos e você não consegue alterar nada do passado. Tá? Então a blockchain ela é infraudável, tá? E é a maior rede computacional hoje existente. Ele é um banco de dados descentralizados. Você pode ter as transações financeiras, as transações de Bitcoin, mas o sistema de blockchain pode ser utilizado para N outras funções, tanto que existe hoje o Bitcoin e o que se chama de altcoins ou protocolos que são baseados em blockchain.
Descentralizado significa que você não tem um ponto de fragilidade único, você não tem uma empresa, um servidor, um CNPJ ou CPF que seja um ponto frágil de você receber, por exemplo, ataques, seja de hackers, ou seja de empresas, ou seja de governos, ou seja de bancos. Então você não tem um ponto frágil que faz com que a rede seja muito mais segura, tá? Por não ter nenhuma empresa por trás, é uma rede aberta e descentralizada, todas qualquer empresa que queira, qualquer governo que queira proibir, por exemplo, o Bitcoin, não consegue. Você consegue fazer leis para que as pessoas não utilizem Bitcoin, por exemplo. Isso existe em vários países, como a China, por exemplo, tá? Bolívia. Mas não quer dizer que você não consegue impedir que as pessoas usem, porque o Bitcoin vai existir onde existe internet, e hoje até existe transações de Bitcoin fora da internet. É uma rede que ela não se importa quem são as contrapartes, nem qual é o valor. Ela é como a internet. Ela vai transmitir informação de um lado para o outro, independente de quem sejam essas pessoas, ou esses softwares, ou esses computadores. E isso é importante, porque no sistema financeiro atual, ele é centralizado pelos países. Os governos conseguem definir se você entra no sistema ou não, se vão valorizar você pela tua posição social, ou pela sua cor da pele, ou pela religião que você prega. Então, a rede neutra é muito importante, porque ela realmente não se importa com o que está acontecendo, ela se importa se você está transmitindo os dados de forma correta. Então, assim, o que tem acontecido recentemente, que até chama atenção para a gente? Todo mundo conhece que aqui no Brasil a gente tem uma forma nova de transferência financeira, que é o Pix, né? O Pix ele se baseou muito no Bitcoin. Você consegue transferir de forma rápida, com QR Code, e relativamente você não precisa se identificar para outra contraparte, né? Seria, em tese, como se você estivesse transferindo uma cédula. Eu vou dar o exemplo agora da China. A China fez isso agora no Covid, coincidência ou não. Ela declarou que as cédulas são uma fonte de transmissão de doenças, de transmitir o vírus do Covid. Então a China baniu praticamente as cédulas do mercado dela. Que a cédula ela é ao portador, você transfere para outra pessoa, não precisa se identificar, né? Então a China digitalizou e transformou o dinheiro dela em dinheiro criptográfico. Ele tem alguns detalhes, ele é um dinheiro programável. Você consegue, pelo fato da China ter um governo centralizado, o Brasil também, você consegue, todo o dinheiro que circula, ele é rastreado em todos os momentos dele. Então hoje, o governo consegue saber quem é você, aonde você está, o que você fez, aonde você gastou. E ele vai julgar se isso é legal ou não é, se ele gostou ou não gostou, e que quanto de imposto você tem que pagar. Então agora, por ser digital, a gente tem esse detalhe aí para acontecer. O que acontece? O dinheiro da China tem algumas das coisas mais assustadoras que eu já vi. Por exemplo, eles lançaram o Yuan digital e já avisaram que é um dinheiro programável que pode ter data de validade. O que significa isso? Significa que você tem dinheiro guardado e eles podem definir que esse dinheiro vale 1 ano. Que você tem que usar durante 1 ano, depois ele perde a validade e ele simplesmente você não consegue transacionar mais nada. Então, olha o tipo de controle que a gente está falando financeiro. Pode definir, eles podem colocar ou tirar dinheiro de carteiras ao bel prazer. Então, o governo pode fazer isso. Ele tem o controle do dinheiro total. Então, ele pode confiscar. Vamos dizer que ele não gosta de você por alguma coisa, você cortou o cabelo de jeito errado, e ele vai lá e simplesmente te exclui do sistema financeiro, saca teu saldo e dos teus familiares, ou o que quer que queira fazer, tá? Porque o dinheiro está em posse deles, ok? No Pix, aqui no Brasil, você tem alguns detalhes, como por exemplo, você tem a anonimidade entre as pessoas, você pode mandar uma chave aleatória para uma pessoa ou outra pagar, mas o governo, o Banco Central, sabem tudo. Quando você cadastra uma chave Pix, você cadastra no Banco Central e não no banco. Então, a partir dali, existe um controle total financeiro. E não tenha dúvida que eles vão forçar cada vez mais para que a gente utilize dinheiro digital. O Bitcoin, então, ele é resistente à censura, resistente a confisco,
tem alta privacidade, porque você tem números de carteira para transacionar, mas não necessariamente essas carteiras são associadas a um CPF, a uma pessoa. Tá? Você consegue criar uma carteira de Bitcoin, simplesmente abrindo um softwarezinho, um aplicativo, cria, você não precisa colocar nada lá, nem e-mail, nem nada. Tá? Então, assim, mais algumas características do Bitcoin que fazem parte dessa nossa conversa ele criou escassez real dentro do mundo digital. Então, no total de Bitcoins vai ter somente 21 milhões de unidades. A taxa de inflação do Bitcoin ela é pré-programada, não pode mudar. Então, ela é de protocolo, ela é desenhada dessa forma. O que acontece com o nosso dinheiro estatal? A taxa de inflação ela muda todo dia, cada segundo, e a gente tem que contar com a boa vontade de quem está no comando. Basicamente é isso. O que vai colocar trilhões de dólares circulando. Para nós no Brasil, a gente já tem ideia do que acontece quando você começa a imprimir dinheiro sem limites. Tá? No Bitcoin não tem isso. O Bitcoin ele é estático na relação assim, ele já está definido, está pré-definido qual que é a quantidade dele circulante, quanto que entra no mercado por dia, por minuto, a cada 10 minutos ou por ano. E atualmente ele está muito próximo da taxa de inflação do ouro. A diferença é que o ouro pode continuar, as pessoas podem continuar achando ouro no mundo e o Bitcoin, a cada 4 anos, ele diminui a quantidade de emissão. Não pode ser falsificado. Quem já pegou uma cédula falsificada sabe como é ruim. Você achar que recebeu um dinheiro e ele não é dinheiro. Voltando ali, a cada 4 anos, a taxa de inflação do Bitcoin vai caindo pela metade, fazendo com que ele fique cada dia mais escasso e, por consequência, em comparação com a moeda que é impressa à vontade de todos os governos do mundo, o Bitcoin acaba sendo impresso menos e ele acaba tendo um valor maior. Mas o valor dele não é só por causa disso. O valor dele é porque ele é um software muito seguro e por essas outras características que eu estou falando. Financeiramente, a gente tem um mundo extremamente injusto, né? Todo mundo sabe disso aqui, de que nós fazemos parte de uma elite mundial que tem acesso ao sistema bancário, está inserida no sistema financeiro mundial. Mas nós temos 6 e poucos bilhões de pessoas que vivem o seu dia a dia e não estão incluídos no mundo financeiro. Tá? Eles não podem participar disso que a gente participa. E o Bitcoin ele, como eu falei, ele é horizontal, ele é neutro. Então qualquer pessoa com acesso à internet, num momento como hoje, um telefone simples, consegue ter uma carteira de Bitcoin e transacionar com o mundo inteiro. A inflação ela é uma forma de você criar taxas, de você criar impostos de forma silenciosa e extremamente cruel. Tá? Então, eu acho que agora a parte importante é a gente entender que o Bitcoin não é simplesmente uma moeda para especulação, que está subindo de preço, sobe e desce, olha como valorizou ao longo do tempo. A questão dela é muito mais séria, porque a liberdade que ela dá não existia no mundo. Então, assim, o controle pela economia que os países têm, que os bancos centrais têm com relação a gente, é praticamente total, porque isso entra dentro da tua individualidade de uma forma absurda, e a gente permitiu isso acontecer. A gente deixou isso acontecer, a gente deixou os governos fazerem isso. O Bitcoin é uma rede extremamente segura, é a maior do mundo. O lastro dele na segurança, é na própria rede, tá? É o código dele, são as pessoas que rodam o software, são os nós que validam. Então ele tem uma rede tão grande, tão forte, que é a rede mais segura do mundo, disparado, tá? E outro detalhe com relação a lastro, o que é lastro, né? O que é lastro para você? Lastro é aquela coisa que embasa um valor, né? Vamos dizer que ouro serviria de lastro? Então eu vou dizer o seguinte para você: nenhuma moeda do mundo é lastreada em ouro mais. A última moeda do mundo lastreada em ouro foi o dólar e acabou esse lastro em 1971 com um decreto do Nixon. Então de lá para cá nenhuma moeda é lastreada em ouro, tá ok? Todas as moedas são lastreadas no que a gente chama de honestidade de político. Se eles quiserem mudar, eles mudam e pronto. A gente tem que pensar em como fugir dos controles estatais, controles financeiros, e as moedas do mundo inteiro estão sendo impressas enlouquecidamente. Então não sei o que vai acontecer no sistema mundial, disse que vai ter um grande reset, um grande reinício do sistema financeiro,
E, sinceramente, o Bitcoin não vai fazer parte desse sistema financeiro, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez muito bem, que é, a cada 10 minutos, fechar um bloco e confirmar as transações que aconteceram. Se ele permanecer dessa forma, como tem permanecido desde que ele nasceu, ele vai ser o ativo mais seguro do mundo. Se você tem um ponto central de uma rede e você mata esse ponto central, como uma aranha, você pisa na pontinha dela, você acaba com todos os braços, as patas dela morrem junto com a dona, certo? E uma estrela do mar seria como o Bitcoin, ou uma rede descentralizada, que você corta em pedaços e, em tese, cada um pedaço desse vai virar uma estrela separadamente. Então, um governo simplesmente, se tivesse um ponto, se ela não fosse descentralizado, o Bitcoin já teria sido morto, enterrado há muito tempo. Enquanto tiver um nó no mundo que tenha o arquivo de blockchain, ele vai continuar existindo. Historicamente, você podia transacionar o que você quisesse, da forma que você quisesse, e quanto mais forte fosse aquela moeda, ou aquela joia, ou aquele ouro, mais facilmente você conseguia fazer isso. Até o ponto em que os governos acharam isso excelente e simplesmente trouxeram para si a fabricação de dinheiro. Hoje, um dos poucos pontos de liberdade que a gente tem para transacionar é o Bitcoin. O mercado define uma moeda boa ou uma moeda ruim. Tá? O mercado está definindo o Bitcoin como uma moeda boa. O Wikileaks está numa lista na qual ninguém consegue doar para ela, e ela recebe doações em Bitcoin, porque é a forma de você fazer. Ela foi excluída do sistema financeiro. E olha como a coisa é arbitrária. Sabe quem não é excluído do sistema financeiro? Por exemplo, você consegue fazer uma doação para ajudar uma causa que você acredita? A Ku Klux Klan. Se você quiser fazer uma doação no sistema financeiro para o Ku Klux Klan, que é uma entidade, no meu ponto de vista, abominável, você pode. Mas o Wikileaks não pode, porque ela mexeu com poderosos. Mexeu com poderoso, ele vai lá e te tira do sistema. E esse poder agora está saindo devagarinho da mão do pessoal. O Bitcoin não tem fronteiras, ele não enxerga fronteiras no mundo, ele enxerga carteiras. Ele não enxerga de onde que está essa carteira, que lugar do mundo ela está, porque acabou com os limites e as fronteiras do mundo. Então, assim, quando a gente perde valor das moedas, quando a gente tem crises em algum país, uma das coisas que os governos fazem é controlar as pessoas financeiramente. E lugares onde a crise bate forte, aquele dinheiro que você tinha não compra mais nada daquilo que você tinha, que você comprava. Olha a quantidade de pessoas buscando Bitcoin aqui, porque sabe que o peso argentino está perdendo totalmente o valor, não tem onde guardar. Você não consegue, é proibido comprar dólar no limite tal, você não pode comprar ouro no limite tal. O governo quer saber do teu dinheiro, ele não quer saber se você está morrendo de fome ou não, ele quer o dinheiro, ele quer o teu dinheiro. Então, sim, as pessoas dão um jeito de comprar uma moeda que é mais forte do que a delas, de forma a guardar para o futuro, para garantir teu patrimônio, garantir tua segurança, né? Olha a Venezuela, como foi a busca de Bitcoin na Venezuela nos últimos anos. Também é o mesmo tempo gráfico aqui. Para quem não sabe, então, quando você abre uma conta no banco, o que você assina no papelzinho lá no documento para abrir uma conta diz o seguinte: a partir de agora, todo o dinheiro que você colocar aqui dentro não é mais teu, é meu, do banco, é do banco, e eu devo para você. Se você me pedir, eu te devolvo, tá bom? Tá bom. Então esse aí é o nosso acordo com os bancos, tá ok? No Bitcoin não tem isso. Você não precisa pedir permissão para ninguém, não tem terceiro envolvido. Você não precisa pedir permissão nem para ter Bitcoin, nem para você transacionar com alguém. Você não passa por ninguém. Se você faz uma transação entre, por exemplo, de cartão de crédito de uma pessoa para outra, você passa por pelo menos 5 intermediários, cada um pegando um pedacinho do teu dinheiro. Tá? Bitcoin não tem isso. Então, a diferença do Bitcoin para o nosso sistema financeiro no nosso sistema financeiro você acessa o dinheiro com permissão de bancos, governos, bancos centrais e tudo mais. No Bitcoin você possui seu dinheiro, ele é seu, e ninguém mais pode movimentar a não ser o dono daquela senha, daquela carteira que abre a possibilidade de você transacionar, tá? Se alguém pode negar o teu acesso, se pode confiscar ou bloquear ou falir e levar teu dinheiro embora, tá? Você não é dono do teu dinheiro, certo?
Corretoras, elas servem para você comprar e guardar numa carteira própria sua. Não é para guardar dinheiro lá na corretora, porque se por acaso a corretora entrar em falência, você perde tudo que tem lá nela. Então existe uma liberdade gigantesca em você ter Bitcoin, mas ele traz também responsabilidade para você cuidar dele. Você precisa ter muito cuidado com a segurança. Se você não tiver segurança, se você não guardar direito, você perde o que tem lá dentro. Se você perdeu acesso, você não mexe mais nesse dinheiro e você simplesmente acaba bloqueando o teu dinheiro para sempre, para toda a eternidade aquele dinheiro. Então, assim, segurança é importante. Você tem a liberdade de movimentar sem pedir permissão para ninguém, mas você precisa ter responsabilidade para guardar. E se você guarda na tua carteira, você tem a possibilidade de resgatar ou movimentar ele sem pedir licença para ninguém e o dinheiro é teu. É igual você ter uma barra de ouro em casa. Tá? Diferente de você ter um certificado de ouro que o ouro está no banco. É mais ou menos isso. Como guardar as palavras? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Então, quando você cria uma carteira, você recebe da carteira 12 ou 24 palavras de que essas palavras são o backup da tua carteira. Você pode resgatar em qualquer lugar do mundo uma carteira nova, tá? Essas palavras você escreve, em tese, offline. Nunca faça print screen de tela ou escreva palavras para deixar no Google Drive lá ou deixar no Dropbox, etc. Porque se alguém acessa teu computador e vê uma série de palavras em inglês, vai saber que aquilo ali é uma chave de Bitcoin e vai sacar, simplesmente vai sacar todo o teu saldo. Então, essas palavras nunca podem ficar online, tem que ficar offline. Então, uma das formas que você faz é você recebe as palavras e escreve elas num papel. Guarda esse papel. Tá? Se esse papel for queimado, mofado, molhado, acontecer qualquer coisa com ele, o cachorro mastigar, uma chapa de aço na qual você consegue escrever aqui as tuas palavras de forma permanente e segura. Tá aqui o case dela, tá guardadinho assim. Tá? Então a chance de você perder um negócio desse aqui é mais difícil do que você perder um pedaço de papel amassado no meio da confusão dos nossos documentos de hoje em dia, certo? E aqui você consegue escrever no aço com uma caneta Bic. Simples assim, tá? Você consegue com uma caneta Bic riscar esse aço aqui, riscar bem riscado as palavras, guarda aqui dentro e guarda num cofre ou no lugar mais seguro que você possa ter na tua vida, tá? Porque se você tiver saldo nessa carteira, esse saldo de hoje pode se multiplicar no futuro. Pode ser um saldo pequeno hoje, mas no futuro ele pode ser importante. Eu quero dar algumas sugestões aqui para vocês de livros, para quem gosta disso. Para quem gosta da parte de liberdade e de entender o que esse software está fazendo com o mundo, a Internet do Dinheiro é um livro maravilhoso, seria um excelente livro de entrada. É um livro simples, é um compilado de palestras do Andreas Antonopoulos, que compensa muito, muito ler. Outro é o Padrão Bitcoin, já é uma análise um pouco mais aprofundada, maravilhosa, de um autor chamado Saifedean Ammous. E esse cara, ele dá uma aula de como funciona o sistema financeiro mundial e como o Bitcoin se encaixa nisso, tá? Outra sugestão é um livro do Fernando Urrich. O Fernando Urrich é um economista, é um livro que também preza um pouco mais pela parte econômica, mas é fantástico também. Fica aí uma sugestão, tá? Obrigado, gente, e um grande abraço para todo mundo.